estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje estamos falando de um assunto muito relevante, a questão do uso do doping nas atividades esportistas. Mas nós não estamos falando só de atletas de alta performance, estamos falando do doping também no cotidiano, nas academias. E aqui comigo eu tenho a honra de receber o cineasta Paulo Marcum. Paulo, primeiro bloco, explicamos um pouco o surgimento do documentário e a relevância dele nessa época de Olimpíadas. A gente está comemorando 51 anos após a aprovação aí da primeira lei antidoping no mundo. O que eu quero dizer com isso é que em 1928 nós já temos relatos de atletas que foram flagrados no exame antidoping. É uma prática antiga, né? É super antiga. Consta que os próprios atletas das Olimpíadas gregas, lá atrás, na antiguidade, já utilizavam substâncias proibidas ou fórmulas não muito convencionais de melhorar o desempenho. O que está havendo mais recentemente é que, em 2005, o mundo estabeleceu uma regra coletiva conjunta, como se fosse pelas Nações Unidas, mas é pela Agência Mundial Antidoping, um acordo de todo mundo ter a mesma regra. O que isso significa? Que, em primeiro lugar, você tem uma autoridade que, teoricamente, deve ser desvinculada daquela que garante os prêmios, as vitórias e as conquistas, uma autoridade independente para controlar o uso de substâncias. Você tem que ter uma legislação nacional que combine com a legislação internacional, para ser a mesma em todos os países, e, de preferência, um laboratório autônomo que possa fazer os exames. Só existem 23 laboratórios, se não me falha a memória, no mundo inteiro. Responsáveis e chancelados pela Agência Mundial Antidoping. No sul do nosso hemisfério, no hemisfério sul, só há 2. Né? Um deles está no Brasil. E mesmo este laboratório do Brasil, que hoje chama Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, fica no Rio de Janeiro, na Universidade do Fundão, ali na cidade universitária, no Rio, ele estava descredenciado no tempo da Copa do Mundo. Houve um investimento de 180 milhões de reais para aparelhar esse laboratório, foi todo reformado, modificado e tal, e meses antes dos Jogos Olímpicos, 2 meses antes, ele foi novamente descredenciado porque se constatou que ele cometeu um erro. E só há uma semana dos Jogos Olímpicos voltou a ser credenciado. Por quê? Porque os rigores e os controles são muito intensos. Por exemplo, qualquer substância não, sangue ou urina dos atletas coletados sob determinadas normas durante as competições ou em períodos entre as competições de maneira aleatória, eles ficam por 10 anos guardados na Suíça para que os exames possam ser testados novamente, anos depois, se eventualmente se descobrir que os atletas estavam usando métodos que ainda não foram identificados pela ciência. Porque sempre o dopado está na frente da ciência. Né? Ele sempre está com uma tecnologia. Eu me espantei com isso e o diretor, o responsável pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que a gente entrevistou, me disse o seguinte: é que nem polícia e ladrão. Nunca a polícia está na frente, sempre ela está atrás. Correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Hoje, poucos dias atrás, foi cassada uma medalha concedida em 2008 nas Olimpíadas de Londres para um atleta. É isso que eu queria entrar, Paula. Desculpa te cortar, mas fazendo um gancho. Os Jogos Olímpicos do Rio aconteceram agora, 2016. Mas a gente vai saber aí se teve validação essas medalhas só em 2026? Exatamente. 10 anos? 10 anos depois. Porque há a suspeita de que alguns atletas podem ter utilizado métodos que ainda não estão descobertos ou de maneira muito eficiente controlados pelo sistema. Então, para garantir isso, se faz esse controle. E, como eu disse, quer dizer, em 2008... Né, teve atleta que ganhou a medalha e que hoje está perdendo essa medalha. E mais do que isso, atletas que não foram para o pódio, né, inclusive brasileiros, e que agora teriam que subir ao pódio. Né? Há um filme muito divertido na internet, depois se você quiser para ilustrar isso aqui, é de um atleta da Austrália
que fez no quintal da casa dele uma suposta cerimônia de recebimento da medalha agora, porque ele não tinha ficado com o bronze e ganhou o bronze porque um dos medalhistas foi desclassificado. Então, o que se pode dizer é que no esporte de alto rendimento, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, grandes campeonatos, etc., o doping é uma prática recorrente, né? E não há como acabar com isso. Então, esse tipo de coexistência entre a glória da medalha e o risco de perder vai existir enquanto não houver uma única solução, que não é solução, que seria liberar geral. Então, todo mundo pode tomar tudo e aí acabou E que não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho, em primeiro lugar, porque, obviamente, quem tem mais dinheiro vai se dopar mais, e, em segundo lugar, porque muitos desses procedimentos causam risco à saúde, né? Agora, é interessante na sua fala essa questão dos laboratórios, né? Porque a Agência Mundial Antidoping já descreditou, como você já falou, inúmeros laboratórios. Sim. Isso quer dizer... O que quer dizer esse descreditar? É você fazer vistas grossas? Quem que deveria controlar isso? Na verdade, é o contrário. É porque o que acontece é que eu fui lá filmar nesse laboratório brasileiro e, por exemplo, todas as amostras, elas, ao chegar, elas não são identificadas. Tem apenas um número, que ninguém sabe de que atleta é. Sim. Essas amostras são coletadas de maneira muito rigorosa ou no final das competições de atletas por sorteio ou aqueles que tiraram o primeiro lugar, ou dos atletas de ponta. Eles têm uma espécie de passaporte. Regularmente, eles têm que se comunicar, dizer assim, eu estou hoje aqui na minha casa, das 7 às 8 da manhã, disposto a receber vocês. Eles abrem umas janelas na sua agenda e vão lá e coletam esse sangue e a urina. E isso aí passa por um sistema lá dentro muito bem controlado. Então, quando esse sistema não é eficiente, ou quando o laboratório já está sem recursos, ou quando o governo daquele país não é muito rigoroso em controlar de maneira efetiva, que aconteceu na Rússia, por exemplo, os exames realizados, a Agência Mundial pode dizer, ó, esse laboratório está descredenciado. Nesse momento, tem um laboratório da China, um de Portugal, tem um outro na Europa, tem 3 ou 4 laboratórios que estão descredenciados. E eles têm que se submeter a um rigor de voltar às práticas aceitas para poder obter o credenciamento de novo. Agora, tudo isso é muito pouco perto do volume de dinheiro que os patrocínios e os grandes times e as companhias mexem no campo do esporte como espetáculo. Mesmo quando um atleta tem um alto rendimento, Exatamente. Tem muita gente ganhando com isso. No documentário, o Xavier, o francês, esteve numa fábrica de produtos farmacêuticos na Moldávia, nos Balcãs, que chama farmacêutica Balcãs, inclusive, na Europa Oriental, que vende os seus produtos pela internet para o mundo inteiro para serem utilizados como doping. Né? A internet não tem controle, quer dizer, você pode, no Brasil, qualquer pessoa pode comprar dezenas de produtos proibidos pela internet, chega pelo correio, você paga lá aquela taxa do correio, recebe e utiliza isso livremente. Então, e esses fabricantes, e é isso que é importante, o faturamento dessa pequena empresa, que é uma empresa de médio porte, é maior do que o orçamento da Agência Mundial Antidoping. Gente, mas isso é uma incoerência. Quando você compara, por exemplo, um grande time de futebol europeu, espanhol ou francês, com o dinheiro que tem a Agência Mundial Antidoping, não há comparação possível. Então, em muitos casos, isso também está contado lá no documentário, os próprios dirigentes esportivos conseguem modificar a legislação para permitir o uso de determinadas substâncias. É o caso, por exemplo, do uso de uma espécie de subproduto do sangue que é utilizado para a recuperação dos atletas. Era proibido, hoje é legalizado e há uma clínica na Espanha, que a gente também filmou lá, que atende atletas, jogadores de futebol do mundo todo para acelerar a sua recuperação. Também é uma forma de doping que acaba sendo aceita. Exatamente. Olha, eu vou para um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre o uso de doping.
Atletismo, ciclismo, futebol, esporte de força, esporte de resistência, esporte técnico, o doping está em todo canto. Nenhuma disciplina escapa. Mas como funciona esse mundo clandestino? De onde vêm esses produtos? Antes da Copa do Mundo, o ultrapassado Laboratório Brasileiro Antidoping foi descredenciado pela WADA. A FIFA fez teste em todos os jogadores, mais de 700, mas as amostras tiveram de ir para Lausanne, na Suíça. Nenhuma deu positivo, embora em outras competições, 144 jogadores de futebol tenham sido flagrados usando substâncias proibidas. Do you think that there is a doping like in other sports, or what is your opinion? It's more difficult in football. You not just need to run. You not just need to have power. You need to use your brain. You need to have talents. And you need also a little luck to score the Yeah, goal. of course, of course. Fazia muitos anos que numa Copa do Mundo você tinha nenhum caso de doping. Provavelmente porque, como não havia um laboratório no Brasil gabaritado para fazer o antidoping, esse antidoping da Copa foi feito meio que burocraticamente, porque demoraria para ter o resultado e tudo mais, vai de avião, volta a informação. Eu desconfio que não tenha sido tão sério como foi em outras Copas. Thank you, sir. Thank you, Danny. Thank you, my friend. Have a good day. Thank Good you luck. so much. Yeah? Thank you. A gente sente que não houve uma evolução na busca, né, de se encontrar algum tipo de substância que não é autorizada, ou um controle maior. E hoje em dia, com a intensidade do jogo, velocidade mesmo muito maior, você tem muito mais choque, então você também precisa de mais massa muscular. Hoje em dia, com certeza, eu acho que deveria haver, né, um controle maior, mais frequente, mais apurado.